Olá, tudo bem com você? Sou Silvia Cordeiro do canal Dicas de Costura, criadora da metodologia Veso e diretora do Veso Instituto de Moda. Bem-vindo à nossa Semana da Costura. Essa semana tivemos 3 aulas já, 3 aulas maravilhosas, onde ensinei modelar, cortar e costurar. Estamos finalizando hoje a nossa 4ª aula. Então lhe faço novamente a pergunta: quer costurar como uma profissional? Quer se tornar uma profissional? Quer modelar sem medo? Costura muito e não modela? Ou modela pouco? Ou tem medo de modelar? Tem medo de cortar? Tem medo de costurar para outras pessoas? Sim, se a resposta for positiva, aqui é o seu lugar, porque nós preparamos um programa especial para você. Preparei com muito carinho, muitas informações para lhe passar, para que você se torne essa profissional de sucesso. Seja para costurar para você, para alguém que você queira, com amor e carinho, dizer foi eu que fiz, ou queira fazer disso um negócio, autonomia financeira, ganhar dinheiro, como uma profissional realmente faz. Porque é um mercado que não admite amadorismo, você sabia? Como vários outros, você não vai se estabelecer se você não tiver conhecimento. E é isso que nós estamos passando, é isso que com muito carinho eu preparei nessa semana para passar para você que está me acompanhando. Porque se você está aí do outro lado atenta, me acompanhando, é porque você precisa dessas dicas, é porque você precisa desse conhecimento, ou muitas vezes conhece alguém que necessita, e também sabe que esse conhecimento é de real valor. Mas antes de começar as nossas aulas, a nossa aula de hoje, que tem muito para ensinar ainda, para passar, dicas maravilhosas, gostaria de agradecer você que está aí me acompanhando, vocês que têm me acompanhado com todo carinho, inclusive me mandando respostas às perguntas que eu fiz, me mandando perguntas para que eu possa responder. Que legal! Muito obrigado pela interação. Separei, como faço em todas as nossas aulas, algumas aqui, já que não dá para falar de todos. Eu gostaria de falar de todos aqui, mas meu carinho e minha gratidão imensa para todos vocês que estão participando, estão me devolvendo a resposta às perguntas que eu fiz, se estão gostando, e aqui separei algumas. Vou ler para vocês, me acompanhem aí. A primeira aqui é a Rosimeire Paula. Olá, Silvia, amei todas as aulas, espero ansiosa pela 4ª aula. É hoje, Rose. Amei todas as técnicas que você nos ensinou e espero me aperfeiçoar em modelagem. Sabe que me chamou muita atenção a sua mensagem, Rose, porque olha só, pessoal, o que a Rose disse. Estou iniciando minhas costuras e você ensina com muita clareza, facilitando o entendimento. Pretendo fazer roupas para mim, para minha filha e, se Deus quiser, para o público. Tive momento de decepção durante o tempo que resolvi fazer consertos de roupas, por conta de uma cliente que não ficou satisfeita com o resultado final. Lembrando que fiz de acordo com o que ela pediu. Até me desmotivou por um bom tempo, porém estou me animando novamente, graças a Deus, e de suas aulas da Semana da Costura que encontrei no Face em uma postagem. Grande beijo, Deus abençoe grandemente. Amém. Que assim o faça grandemente a você e a todos que estão nos acompanhando. Sabe, gente, a Rosimeire cita aqui uma cliente que reclamou do trabalho dela e
que a desmotivou. Sabe por que isso aconteceu, Rose? Você fez tudo certinho, provavelmente, mas faltava aquela segurança na hora de conversar com a cliente, ou até mesmo alguma coisa que lhe faltava para, no questionamento dela, quando ela fez qualquer questionamento, você sabia que o que ela queria não era possível, mas de repente, por falta de alguma técnica, você não soube convencê-la por não ter a informação. E é justamente isso que eu tenho reservado para vocês num programa especial de treinamento que eu preparei. Gente, vocês não têm noção o que tem nesse programa de treinamento, mas a gente vai conversar um pouco mais depois sobre isso. A Sueli Prégula disse: Silvia, você é incrível. Obrigada, Sueli. Deus é incrível. Nós somos apenas colaboradores de transformação. É isso que nos motiva a ter esse canal para mandar informação para vocês, porque nós temos que devolver para o mundo o que nós queremos que o mundo devolva para nós. Estive desmotivada porque passei por grave problema de saúde. Espero que você tenha melhorado. Depois me mande notícias. Você me acionou meu botãozinho de motivação e estou muito entusiasmada. Muito obrigada, Deus te abençoe. Que abençoe você também grandemente, que você melhore cada vez mais a sua saúde. Vocês também me motivam muito, porque essas devolutivas fazem com que eu perceba, lógico que eu tenho que melhorar cada vez mais, buscar ainda mais conhecimento, mas sei que estou no caminho certo. A Ângela me faz a seguinte pergunta, Ângela Lucas Monteiro: você vai ensinar como fechar o ombro frente e costas? Tenho dúvida como faz. Ângela, na videoaula 2 eu ensinei como fecha os ombros, inclusive fazendo aquele acabamento maravilhoso, tá? Então, se você ainda não assistiu a segunda aula, volte lá na segunda aula e assista. A Rosa Miranda quer saber como comprar os moldes, tem muito sobre isso depois. Rosa, vamos falar um pouco sobre isso. Ela ainda diz: gostei muito, você é um exemplo de profissional. O que eu digo, Rosa, e todos os meus amigos aqui que estão nos acompanhando, é o seguinte: nós temos que tentar sempre fazer melhor o dia que vivemos e transformar a vida das pessoas com as nossas atitudes, né? A Regina Reis: gostei muito do seu modo de ensinar, eu preciso aprender mais sobre modelagem. Aliás, preciso aprender de tudo, sou apaixonada por costura. Estou gostando muito de suas dicas, estou aprendendo muito com você. Regina, e meus amigos e amigas acompanhando, a Regina diz que precisa aprender muito sobre modelagem. Você vai aprender muito sobre modelagem, muito sobre acabamentos, enfim. Tem muito mais hoje e no programa que vou passar para vocês em seguida. Vamos falar da Gesilene para finalizar, porque nosso tempo é pouco. Olá, sua aula é simplesmente incrível. Posso cortar também no viés um vestido tubinho que tem um pouco de elastano? Sim, Gesilene, você pode cortar qualquer coisa no viés. Qualquer tecido plano você pode cortar no viés, qualquer peça você pode cortar no viés. Mas desde que você use as técnicas corretas, tá? Para ficar bem bonito. E a Cacilda, para finalizar a meia aula, a maneira como ensina, muito detalhada, estou ansiosa para a próxima. Então, a próxima começa em instantes, mas antes disso, eu trouxe um outro depoimento para vocês. Um depoimento emocionante, o depoimento da Edna. A Edna trabalha comigo. Hoje ela trabalha comigo. Um dia ela foi aluna, ela foi minha aluna de modelagem e costura. E vejam só, nesse vídeo que eu vou apresentar hoje para vocês, ela se tornou professora
formada por mim dentro do Instituto, e é emocionante a história, e eu gostaria que vocês assistissem para que vocês se motivem ainda mais e vejam como é possível. Assistam agora comigo. Fui convidada para passar por treinamento para atuar como professora. E como que foi essa transformação de aluna para professora? A princípio foi bem difícil, porque assim, eu era muito tímida e sou um pouco tímida ainda. E então foi muito difícil, demorei até um pouco para aceitar a proposta, mas aí foi tranquilo. Depois com a dinâmica da sala foi tranquilo. Era um sonho de criança, né? Minha mãe costurava, mas costurava do jeito dela, sem seguir técnica nenhuma. Então eu aprendi daquele jeito. Aí eu queria realmente aprender do jeito certo. Aí surgiu a oportunidade, estamos aqui. A princípio eu tinha medo, né, de não dar conta, né, do recado, mas aí foi muito bom. E você está aqui há quanto tempo? 7 anos. A gente vê no olhar de cada pessoa o desenvolvimento, a alegria de estar aprendendo. Tem gente que chega aqui e não sabe nem colocar um alinhavo, fazer um alinhavo, e já sai fazendo uma peça. Então é eu fico muito feliz por estar ajudando essas pessoas até ter uma profissão, né? Porque começa a fazer para você, depois acaba fazendo para a família, de repente está trabalhando já para ter sua própria renda. Viram só a história da Edna? Que emocionante! Assim como a nossa querida Edna, você também, que muitos estão me assistindo de várias partes do país, inclusive fora, né? Tenho pessoas me acompanhando da Espanha, Portugal, alguns só para citar. Então você, aí da sua cidade, do seu local, você também pode se tornar um profissional de moda. Quer de repente se tornar uma professora usando a metodologia VESO? Que inclusive vou dizer para você, é apenas um material didático? Simplesmente um material didático? É simplesmente um molde? Não, é uma metodologia. Por isso temos o Instituto de Moda VESO, porque nós temos uma metodologia com uma didática de ensino que realmente dá resultados. Você aí na sua cidade, você pode se tornar uma professora usando a nossa metodologia, tendo todo o suporte do Instituto VESO, ou mesmo, eu quero ter o meu ateliê, eu quero ter a minha confecção. Ok, quero costurar para mim e para minha família, independente de como você quer usar, essas informações são para você. E agora nós vamos à nossa quarta aula. Vamos assistir. Vamos então costurar, fazer nossas barras. Tem dicas aqui da modelagem que vocês vão entender agora, inclusive que eu disse, olha, estou fazendo a barra deixando 2 no comprimento da blusa, 2 para barra. Depois da manga, eu falei, estou deixando 3. Tudo isso para quê? Para passar informações para vocês, informações diferentes, e vocês vão entender agora o porquê dessa diferença de centímetros. Então, me acompanhem aqui. Na modelagem, deixei 2 centímetros no comprimento da nossa blusa. Olha só, traçado costas com 2, traçado frente com 2 para a barra. 2 centímetros para a barra. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que obedecer aqui. Mas o que eu vou fazer? Quando eu quero... eu vou fazer uma barra de 1 centímetro, ou seja, já deixei prontinho aqui para que vocês entendam. Eu já vou, olha só o que eu fiz, ó. Então, aqui eu tenho 1 centímetro de barra, ó, 1 centímetro. Aqui eu tenho 1 centímetro. Como foi que eu fiz? Por que 1 centímetro? Eu dobrei 1 sobre 1. Mas para dobrar 1 sobre 1, eu não vou marcar 1, eu vou marcar 2. Olha o jeito tranquilo de vocês fazerem barra aí na casa de vocês.
não é porque a barra é de 2 que eu estou marcando 2. Eu estou marcando 2 porque eu vou dobrar 1 sobre 1. Então, aqui, ó, pego a fita métrica e marco 2 centímetros. Então, vou marcar 2 centímetros ao redor todinho desta barra, tá? Do comprimento da blusa. Depois que eu marquei, amigo número 1 de costureira, fica a dica para vocês que são iniciantes e não sabem disso, é esse senhorzinho aqui, o ferro de passar. Coloquei aqui numa temperatura. Sempre que vocês forem usar o ferro, olha só, eu já testei, então eu sei a temperatura correta. Mas vocês aí, de repente, você vai fazer a peça, você ainda não sabe. Então, o que você tem que fazer? Pegar um retalho, pega um retalho e faça isso, ó, num pedacinho, para ver se a temperatura do ferro está correta, para não queimar a sua roupa. Já pensou que desastre, né? Tudo prontinho e aí a hora que vai passar a sentar costuras, queima. Então aqui, ó, os 2 centímetros que eu marquei, eu vou fazer o quê? Venho com o ferro de passar, vou dobrar aqui, ó, na bordinha, ali na marcação, e venho com o ferro e vinco. Ao vincar, eu terei o quê? 1 centímetro, porque eu quero a minha barra de 1 sobre 1. E já vou explicar para vocês por que 1 sobre 1. Olha só, o acabamento das costas. O meu acabamento das costas, ele tem 1 centímetro. Então, quando eu dobrar essa barrinha aqui, 1 sobre 1, ela vai acompanhar este acabamento. O acabamento da barra vai acompanhar o acabamento do decote costas. Então, vai ficar bonitinho. Olha só. Aí, eu venho aqui novamente. Ah, Silvia, mas eu não tenho habilidade. Não tem problema. Você vem aqui novamente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, não tem que ter pressa quando tá fazendo um acabamento primoroso, um acabamento bonito. Vem aqui novamente, eu tô fazendo só um pedacinho, mas é para fazer a extensão toda. Então, quando eu vou marcar a primeira vez, eu marco a extensão toda, eu não marco só um pedacinho e vou fazendo pelas metades, não, tá? Então, ó, ao redor todinho, eu vou marcar 1 centímetro primeiro. Aí, da margem de baixo para cima, marquei novamente 2 centímetros, ó. Então, na primeira marcação, 2 centímetros, dobrei e tenho 1. Aí, marco novamente, da extremidade para cima, 2 centímetros novamente, tenho... A hora que eu dobro, aqui, eu tenho novamente o quê? 1 centímetro. Lembrando, é um pouco mais complicadinho, porque agora nós estamos com esse tecido no viés. Então, como ele não está no fio reto, ele está no fio de 45 graus, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu não marcar direitinho, esta barra, ela vai enxarutar toda. O que é uma barra enxarutada? Se eu marcar com medidas diferentes aqui, vocês já viram aquela barra que ela fica toda torcida, toda feia, parecendo um chiclete espichado? Então, isso acontece quando nós não obedecemos a margem e num lugar a gente marca 1 centímetro, no outro lugar tá com 1,3, no outro tá com 1,5, aí volto para 1 centímetro outra vez. Cada espaço da barra está com uma medida diferente. Aí vai fazer o quê? Vai entortar toda a barra, né? Não vai entortar a costura. De repente a sua costura tá retinha, mas na hora de você marcar a barra, você não marcou corretamente, você marcou com medidas desiguais. Fez isso aqui, o que você vai fazer? Vai pegar o alfinete, lembra que eu sempre falo, nosso alfinete, gente, como o alfinete ajuda. E depois alinhavar também. Peça cortada no viés, até hoje eu não vi nem o melhor profissional costurar sem alinhavar primeiro. Para ficar bonito, lógico, de repente quer fazer sem alinhavar, ok. Mas o resultado nós não podemos garantir uma peça cortada no viés
sem alinhavo para montagem. Principalmente se eu estou fazendo algo que eu quero que dê um resultado primoroso, bonito. Então, assim, ó, vou colocar alfinetes até o final e depois venho com alinhavo. A mesma coisa, olha, vai ficar assim, ó. Que bonitinho. Outra informação muito importante ao marcar a barra. Já compraram roupas? Porque comigo já aconteceu. De eu comprar roupa que a costura está um lado voltado para frente, o outro lado está voltado para as costas. Toda vez que você faz uma barra, olha só isso. Eu encontro aqui as costas e vou trabalhar aqui esse pedacinho para mostrar. Olha, a costurinha tem que estar todas passadas, porque a hora que eu termino a peça, eu passo as costuras. Aqui onde a gente tem overlock, sempre coloca um tecidinho em cima, porque o que vai acontecer? Se você passar ferro quente em cima da overlock, sabe o que acontece? Queima o fio, porque é fio de poliéster, é plástico. Então, cuidado com o ferro quente em cima da overlock. Põe um tecidinho para proteger. E essa costura aqui, olha, aqui é nossa costa. Eu sei que é costas por causa do vezinho aqui, certo? Então, aqui é costas. Olha essa costura. Fica voltada para as costas. Então, ó, sentido costas. Não jogue essa costura para frente. Sempre voltada para as costas, certo? Vou agora dar a dica do porquê dos 3 centímetros de barra para manga. Então, olha só aqui, eu deixei ao traçar 3 centímetros para barra. Porque eu quero ensinar um outro acabamento para você. E ali, aquele acabamento que eu ensinei da barra, é justamente porque nós estamos fazendo uma peça delicada. Ao fazer uma peça delicada, eu não vou overlocar essa peça, a barra, e simplesmente virar. Fica um trabalho grosseiro. Então, além de acompanhar, fica muito mais bonito, porque está acompanhando 1 centímetro do decote. Mas, Silvia, mas e a manga? Por que na manga, então, você não usou a mesma regra? Porque fica um tanto estranho você pegar uma manga que ela tenha, principalmente se é uma manga comum. Se fosse uma manga godê, uma manga com bastante fluido, ficaria bonito, barrinha de lenço, ou até poderia sim fazer a barra de 1 sobre 1. Mas aqui é uma barra comum, então ela tem que ter no mínimo 2 centímetros. E como eu disse, nós não vamos jamais trabalhar o quê? Deixa eu trocar as tábuas aqui. Nós não vamos passar overlock para depois simplesmente virar. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó. Se você tiver na sua casa essa pecinha aqui para passar manga, isso aqui é ótimo. Deixa eu virar para facilitar o nosso entendimento aqui. Da mesma forma como eu fiz, eu vou virar agora diferente. Lá eu virei 1 sobre 1 na barra do comprimento da blusa. No comprimento da manga, eu vou virar 2 sobre 1. Então, o primeiro processo é o seguinte, eu vou marcar 2 porque eu vou virar 1. Percebam que sempre que eu vou fazer uma barra, eu faço o quê? Eu marco o dobro do volume que eu quero dobrar. Então, olha, marquei aqui 2 centímetros, ó, marcando 2 centímetros da margem. Então, vou marcar aqui, ó, 2 centímetros, já deixei até marcadinho. Marquei 2, o que eu vou fazer? Olha só, por que disso? Imagine se eu tivesse marcado 1 aqui onde está o vinco, eu ia ter que ficar me esforçando, sofrendo, suando para dobrar. Assim não, se eu levar esta extremidade, a pontinha onde eu marquei e passar o ferro, olha como fica fácil. Tenho 1 já. Agora o que eu vou fazer? Eu não preciso de 2 sobre 1,
Então, se eu preciso de 2/1, eu venho aqui e marco quanto? Eu disse que é sempre o dobro? 4. Se eu marcar 4 aqui, olha, ao marcar 4, eu venho aqui, ó, e dobro a extremidade agora sobre os 4 que eu marquei. E o que nós teremos aqui? Olha aqui o que nós teremos. 2 centímetros. Teremos aqui 2 centímetros. Então, o que eu fiz? Marquei primeiro, recapitulando. Marquei 2, dobrei, tenho 1. Marquei 4, dobrei, vinquei, tenho 2. Não fica muito mais fácil? O que fazer agora? Isso tem que ser feito primeiro a primeira dobra e a primeira passada em toda a extremidade. Depois que fizer isso, aí sim vem com alfinetes de fora a fora, que vai ficar com este formato aqui. Então, ela vai ficar todinha assim, toda certinha, que eu já deixei preparado. Aí, é necessário o quê? É necessário alinhavar. Ó, vou colocar aqui, olha, todinha. E depois, a gente, ó, quando faz isso aqui, você já tem praticamente ela pronta. Quando você passar a costura aqui, você já tá com a blusa pronta para vestir, porque ela praticamente está toda passada. Muitas vezes a gente fica naquela dúvida, uma costurinha que você passou e de repente você acha que a costura não ficou legal. Muitas vezes é simplesmente falta deste amiguinho nosso aqui, o ferro de passar. Então, não esqueçam, amigo número 1 da modelista, da costureira, da piloteira, além da máquina de costura e de uma boa modelagem, quando está montando a peça, é o ferro de passar. Eu vou alinhavar aqui agora, em seguida nós vamos para a nossa máquina de costura. Tudo alinhavado, agora nós vamos para a máquina de costura. E aqui, lembrem-se que eu falei que não precisa alinhavo muito juntinho, quando pode ser alinhavos mais espaçados quando a gente está fazendo junção, né, de partes, e que quando nós vamos experimentar a peça, alguém vai experimentar essa roupa, aí o alinhavo tem que ser mais firme. Mas tem mais um truque aqui para eu passar para vocês. Eu vou começar a costurar. Aqui, alinhavei tudo bonitinho. Olha esse alinhavo, que ele está próximo da margem, bem próximo da margem. Parece até costura já. Eu comentei logo no começo, nas aulas anteriores, que eu gosto muito de usar a linha da cor do tecido, porque se de repente... Agora eu tenho que bater bem certinho aqui, bem rente. Se pegar no ponto em cima e ficar difícil para desmanchar, eu não vou ficar puxando. Eu tento tirar o máximo, vou tirar o máximo de alinhavo. E se de repente algum fixar aqui no meio junto com a costura, não tem problema, porque tá na cor do tecido. E aqui, tanto a costura de cima como a costura de baixo, ou seja, a costura da manga como a costura do corpo da blusa, sempre voltados para as costas. Os dois voltados para as costas. Quando eu vou começar uma barra, eu tenho que começar da lateral da blusa. Então, aqui, ó, estou fazendo a barra da blusa. Vou começar de uma das laterais. Lembrem-se sempre, não se esqueçam, linha passada nesse orifício da sapato e jogada para trás, e sempre uma linha longa para não ter surpresas, para ela não dar um solavanco e sair do lugar. Aí desço aqui a agulha no lugar que eu quero passar e aí começo a passar a costura, colocando meus óculos e vamos lá. Já testei o ponto da máquina, retrocesso, e aí nós vamos, ó, bem rente.
Então tem que ficar o mais rente possível para ficar bonitinho. Uma dica que eu dou para você é o seguinte: usa sempre a agulha, esse orifíciozinho aqui da sapata, uns 2 milímetros para dentro da margem do tecido, vai dar certinho. Ou então você pode providenciar uma sapata de pesponto, que ajuda também, a sapata de barra, que ela ajuda também. Mas para você que está iniciando, essa sapata é melhor porque ela firma o tecido dos dois lados. Então ela te auxilia para o tecido não ficar escorregando. Ó, vou fazer a volta toda. Aqui também tem mais uma facilitação. Olha aqui, ó. Eu tiro a bandeja da máquina. Vocês vão ver na hora de fazer a manga, como isso facilita. Esse aqui tá bem amplo, então a barra tá ampla, ela não está difícil. Mas na hora de fazer a manga, facilita e muito. Estou chegando no final aqui. Olha só como eu vou terminar. Eu tenho que terminar onde eu comecei. Então, costura tem que ficar sobre costura aqui. Então, vem devagar. Vai um pouquinho à frente de onde começou a costura e dê um retrocesso. Nunca para encostado, mas sobre a costura. Vamos fazer a nossa manga agora, depois nós tiramos os alinhavos. Então, aqui, ó, fazendo a manga. Começo por onde? Ó, puxei a linha, jogo essa linha para trás. Vou começar debaixo do braço e dessa forma aqui, ó. Olha que facilidade, ó. Ó, enfiei aqui. Se a sua não tiver, se a sua máquina não tiver isso, não tem problema. Isso é uma das facilitações das máquinas modernas. Dou retrocesso e faço o mesmo. Olha como ela gira fácil. Ela vai passando aqui ao redor, então você não precisa ficar ajeitando, ela vai girando. E finalizo onde comecei, sempre 1 centímetro à frente sobre a primeira costura que se iniciou. Depois eu vou fazer a limpeza, então só corto aqui. Vamos para outra manga. Puxo novamente, jogo para trás. Não se esqueçam disso, que isso facilita. Venho aqui, posiciono onde eu quero, abaixo a agulha e aí vou começar. Retrocesso, sempre começando na costura. Linha de alinhado aqui. Que delícia, a nossa blusa ficando prontinha. E olhem só no que passou, o vinco aqui, ó, já tá prontinha. Só tirar os alinhavos, a blusa já está até passada para você entregar para o seu cliente ou então para você vestir. Porque com esses processos que fui ensinando aqui, até o passar da roupa já está pronto quando você finaliza. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente tirar os alinhavos e em seguida nós veremos o resultado disso tudo. Maravilha! Que costura bonita! Eu fico encantada, gente. Sério mesmo. Mesmo que seja coisa que eu já sei fazer, quando eu faço e vejo esse resultado primoroso, eu fico tão feliz, mas tão feliz. Mesmo que seja uma coisa simples, quando você faz com amor e vê o resultado, é simplesmente fantástico, muito legal.
Vou tirar os alinhavos e nós vamos então ver a finalização dessa peça. Prontinha. Me aguardem aí. Chegamos ao final da nossa aula e olha só, bonita, maravilhosa a nossa blusa aqui, mas tem mais surpresas por aí. Preparei uma surpresa para vocês, meus queridos e queridas. O que? Na próxima teremos uma próxima aula onde mostrarei o conceito dessa peça, como chegamos nesse resultado tão maravilhoso de forma prática, rápida. O melhor, ganhamos tempo. Que evolução! Nesta aula também vou fazer uma produção mostrando como eu vou usar essa peça, porque essa peça serve para mim, é o meu tamanho. E vocês verão eu vestida, o caimento. Mas até lá, vamos conversar um pouquinho sobre o programa de treinamento que eu havia comentado anteriormente. E também peço, deixe os comentários se vocês gostaram dessa semana maravilhosa. Para mim foi maravilhoso. Pelos comentários que eu recebi, também tenho certeza que para muitos o foi. E para você, gostou? Também tem interesse nesse programa de treinamento? Deixa lá um comentário se você tem interesse. E não esqueçam, curtam, compartilhem muito, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E aproveitando, falando sobre o nosso programa de treinamento, vou falar um pouquinho do que terá no nosso programa, no meu programa, esse programa que eu preparei com exclusividade para você. Logo mais você entenderá o porquê com exclusividade para você, porque desenvolvi esse programa de treinamento que contém tudo sobre as bases de modelagem. Então você aprenderá a modelar corretamente, vai aprender o traçado. Muitos, mas eu me recordo do nome da Uda, mas foram muitas as perguntas. Silvia, como eu faço para modelar sob medida? E no meu caso que eu sou plus size? E no meu caso que o meu ombro é diferente do gabarito? Tudo isso e muito mais. Você quer costurar como uma profissional? Quer costurar sob medida? Então, esse programa eu preparei mostrando o passo a passo da colocação das medidas sob essa base, sobre esse gabarito maravilhoso que eu desenvolvi. Então, você vai fazer roupas para quem você quiser, para qualquer medida, para qualquer tamanho, ilimitadamente. Traçado, a adaptação de modelo, o corte, a costura. Preparei a montagem, o fluxograma de montagem de uma forma tranquila e simples, assim como vocês me acompanharam nesta semana e perceberam que toda a preparação de montagem ela tem que ter um fluxograma para uma coisa não interferir na outra, para você ter um resultado maravilhoso, porque tudo altera, né? Se eu fizer qualquer coisa de forma errônea, vai alterar o resultado. De repente você está fazendo aí, mas está faltando um truquezinho para melhorar o seu acabamento. Está faltando um truquezinho para que você melhore as suas adaptações de medida, de modelo. Então, de repente, no seu ateliê, você já tem um ateliê, mas você precisa dessas dicas de modelagem, das dicas do corte, ou mesmo as dicas do acabamento. Tudo isso e muito mais tem nesse programa. Tenho percebido, por quê? Eu vou contar mais para vocês. Porque eu tenho desenvolvido esse programa, estou
ansiosa para passar para você. Porque eu sinto que você está passando pelo mesmo que eu passei há anos atrás. O que eu senti na pele quando eu ia fazer algo e não entendia o porquê. A pessoa simplesmente, a minha instrutora, passava o que eu deveria fazer, mas ela não explicava os porquês. Costura, assim como matemática, assim como tudo que nós vamos fazer, tem um porquê. Existem regras. Se você não conhece essas regras, se você não entende esses porquês, você ficará limitado, limitada. É o que aconteceu com a nossa amiga do comentário no início dessa aula, que eu li o comentário dela, que a dificuldade dela foi o que? Ela ficou frustrada na realidade, porque a cliente disse, embora ela tenha feito tudo o que a cliente pediu, ela ficou decepcionada porque a cliente não gostou do resultado e ela colocou ali todo o carinho, tudo que ela sabia. Sabe o que faltou? Faltou segurança, saber os porquês para você explicar para uma pessoa que o que ela quer não é possível. Você tem que saber por que não é possível, porque muitas vezes as pessoas pedem coisas para nós que é impossível fazer. Você faz esse modelinho assim para mim, mas ela traz um tecido que muitas vezes com aquele tecido é impossível. Imaginem só, eu vou contar a minha história para vocês. Quando eu não tinha conhecimento de costura, uma vez eu levei para minha costureira um crepe, mas um crepe duro, para fazer, adivinhem só. Na época, eu denuncio, agora eu vou contar a minha idade para vocês. Na época tinha acabado de passar o filme Uma Linda Mulher. Eu tinha o casamento do meu irmão para ir e eu queria ir com aquele vestido, eu queria arrasar como a Julia Roberts, que ousadia. Mas eu pedi para minha costureira fazer o vestido e na revista estava crepe Georgette. Eu levei, gente, um crepe para ela que parecia Oxford, de tão duro. Imagine se ia ter aquele caimento. A minha costureira, incansavelmente, tentou me explicar o porquê não seria possível. Mas eu, na teimosia, pela minha ignorância, pela falta do meu conhecimento, eu falei, não tem problema, faça assim mesmo. Vestido, ficou um vestido da Julia Roberts? Não. Sabe o que aconteceu? Ficou um vestido maravilhoso, porém... eu tive um vestido da Sim a Moça. Imagine, bem volumoso. Então é o mesmo que acontece. Para você questionar a sua cliente, o seu cliente, para você fazer peças, mesmo que você vai fazer para você, você tem que ter conhecimento. Conhecimento de tecido, conhecimento de maquinário, de aviamentos. Isso tudo eu vou ensinar a você, tintim por tintim, detalhadamente, passo a passo, para que você desenvolva da melhor forma possível e melhor, com rapidez e praticidade, porque tempo é dinheiro e nós não podemos perder tempo. Quanto melhor ficar o nosso trabalho, melhor executado em menor tempo, melhor, porque aí nós vamos fazer mais, vamos aprender mais. E é isso que preparei. Tenho percebido no mercado muitos moldes inclusive que são vendidos baratinho, centenas de moldes. Outro dia eu me assustei, sério, me assustei, quando eu vi centenas de moldes vendidos por menos de R$100. E aí eu me pergunto, que qualidade tem um molde desse? Será que se você pegar esse molde, você vai conseguir, mesmo que você consiga fazer? Ok. Mas e o caimento? E a qualidade?
Será que em tudo você vai ter o resultado, êxito de 1 a 100? Do começo ao final? Será que você vai ter o suporte necessário para que você consiga executar? Será que vai ter alguém para tirar as suas dúvidas? Quando essas dúvidas surgirem, de repente já foi até explicado, mas as dúvidas surgem. Gente, eu já fui aluna, continuo aluno, porque um bom professor, ele nunca se levanta da cadeira de estudante, de aluno. Sabiam disso? Mas o conhecimento que eu quero e vou passar para você que está aí do outro lado é um conhecimento adquirido com precisão e com certeza. Não vou fazer você passar pelo que eu passei, porque eu sei o que você sente. A frustração de tentar fazer algo e não conseguir. Que muitas vezes, justamente não conseguir por não ter um suporte. Muitas vezes não conseguir porque não foi me passado o processo passo a passo, que isso é necessário na modelagem, no corte, na costura e no acabamento, inclusive nos maquinários. Quantas vezes eu precisava fazer algo, não tinha aquela máquina, deixei de fazer porque é um processo industrial. Não, eu posso fazer há meios de você ganhar dinheiro, há meios de você se tornar um profissional apenas com uma máquina reta, sabendo usar o potencial da sua máquina. Tudo isso é possível. Imagine só você fazer uma modelagem onde você não entende, você não sabe o que é uma pence fundamental. Para muitos isso talvez seja uma surpresa, nunca ouviu falar sobre isso. Mas contando a minha experiência, uma vez eu fui fazendo um curso lá no meu começo, no meu início, estava fazendo um curso e a professora pediu para que eu fizesse a regata e fizesse a adaptação da cava para diminuir a cava, porque era uma regatinha, não tinha manga. Legal. E ela me passou uma medida para colocar ali para reduzir, uma medida de pence fundamental. Só que ela não me explicou que essa pence variava de tamanho de acordo com o volume de busto. E vejam só o que aconteceu. Fiz a minha e quis em seguida repetir o processo, que sempre foi assim que eu aprendi. Tudo que eu aprendo, faço uma vez, eu repito várias vezes o processo. E é assim também essa dica que eu deixo para você, que é assim que se aprende, praticando. Eu fui fazer para minha mãe. Ao fazer para minha mãe, a minha mãe tinha um busto, minha linda mãezinha, ela tem um busto bem maior que o meu, um busto tamanho 50. E eu fui usar o mesmo volume de busto, de pence, para o meu busto, que é um tamanho manequim 44. Lógico que não deu certo. Mas nunca ninguém me disse que essa medida variava. Sabe como eu descobri? Estudando. E isso coloquei na metodologia Verso, inclusive no Instituto Verso, os nossos professores, as minhas professoras ensinam isso, porque é necessário que o aluno saiba todo o processo, passo a passo. O porquê se faz cada processo, qual é o resultado ao fazer aquilo. Porque fica sem nexo. Eu simplesmente fazer por fazer. Se eu simplesmente fizer um traçado, estou aqui traçando ombro, busto, cintura, altura de frente, faço todo o processo com você, sem lhe explicar o porquê. Quando você for fazer novamente, você vai fazer de forma metódica, sem compreender que muitas vezes você tem que mudar de acordo com as medidas da pessoa. Isso tudo está preparado, tudo isso está esclarecido nesse programa. Sabe por quê? Porque no programa
você vai aprender de verdade. E o que é melhor? Muitos me perguntaram sobre os moldes. Ah, Silvia, eu quero esses moldes. Silvia, porque eu preciso desses moldes. Nesse programa, eu vou garantir os moldes inteiramente grátis para você. Esse será meu presente, o meu super bônus para você nesse programa. Ao adquirir esse programa, você terá os moldes como presente. Darei de presente para você e o melhor, você pensa que é só o molde da blusa, frente, costas e a manga? Muito mais! Calça, blazer de alfaiataria, mangas, a manga 2 folhas, golas, colarinho, gola esporte. Imagine só, com a calça, com o molde da calça, aqui está ele, vou mostrar para você. Esta pasta vai inteiramente grátis para você, com todos os moldes dentro. Molde para a base, a régua para traçar as saias, para fazer a calça, fazer bermuda com cos anatômico. Você vai aprender bermuda com elástico. Imagine só, você sabe o que é uma barra francesa? Como faz uma barra francesa? Vou te ensinar. Você sabe os diversos tipos de revés? Porque quando se fala de revel, eu vou colocar o revel. O revel é um tipo de acabamento, mas quantos tipos de revés existem? Em qual peça eu posso adaptar? Que modelo de revel para facilitar o meu trabalho? Tudo isso e muito mais preparado de forma prática, de forma rápida, com um programa que vai lhe dar habilidade, porque eu tenho certeza que você quer se tornar uma profissional de moda, assim como eu, você ama moda. E fica muito mais gratificante, prazeroso trabalhar quando nós fazemos aquilo que gostamos. Eu falo que hoje eu tenho um hobby remunerado. Por quê? Eu ensino, eu amo ensinar. Eu amo preparar os materiais didáticos, eu amo revisar os materiais, dar treinamento para os nossos professores, que isso é semanal aqui no Instituto e pode ser para você também, porque se você quiser aí na sua cidade se tornar uma professora, você vai ser capacitado com essa metodologia, com a metodologia Verso, a melhor que há no Brasil, e vou ser ainda mais ousada, a melhor que há no mundo. Porque eu acredito neste produto desenvolvido, nesse treinamento. Sabe por quê? Desde criança, eu sempre ouvi o meu pai dizer o seguinte: faça para o outro e só prometa para o outro aquilo que você pode cumprir. Então, eu desenvolvi um programa de treinamento que eu tenho certeza do resultado. Não ofereceria para você, não estou oferecendo aqui para você algo que eu não tenho certeza. Eu estou oferecendo algo que eu tenho absoluta certeza que ele vai trazer 100% de resultado se você seguir o programa de treinamento, se você adquirir esse programa de treinamento. Silvia, mas será que eu vou realmente aprender a costurar? Vou aprender a modelar? Meu amigo, minha amiga, mas é lógico que vai. Eu tenho a prova de mais de 10 mil pessoas que já formei, já treinei e estão prontinhas como profissionais trabalhando, atuando no mercado, como designers de moda, como modelistas, como costureiras, a maioria trabalhando por conta própria. Sabe por quê?
Porque a partir do momento que você tem autonomia, você monta seu próprio negócio. A partir do momento que você investiu em conhecimento, você vai, cada dia que passa mais, perceber que você é capaz de ter seu próprio negócio. E se você já o tem e está inseguro, você vai alavancar, você vai aumentar os seus rendimentos, você vai fazer o seu negócio, seu ateliê, sua confecção sair de 50 para 500. Por quê? Com conhecimento, você que está aí do outro lado já ouviu falar isso. Conhecimento abre os horizontes. Ele elimina problemas. Ele faz com que nós possamos alcançar o inimaginável. Mas para isso nós precisamos de conhecimento e conhecimento prático. Porque conhecimento teórico, se você me ouviu na minha história, na primeira aula, lá eu contei que enquanto eu tinha só o conhecimento teórico, eu não evoluí. Eu evoluí a partir do momento que eu busquei informação, que eu me profissionalizei. Então você precisa de profissionalização. Faça perguntas. Deixe a pergunta do que você quer aprender com esse programa de treinamento. Por favor, eu quero te responder. Nós teremos um novo encontro onde explanarei mais sobre esse assunto, onde vou mostrar a nossa peça produzida. Quero devolver as respostas, todo esse carinho que vocês tiveram comigo. Eu vou responder os e-mails, já tenho respondido vários e-mails, são muitos, muito obrigado. Os comentários que foram enviados, estou respondendo, já respondi muitos, estou respondendo os que estão chegando. Então continue enviando perguntas que eu terei o maior prazer, eu vou responder. E, inclusive, no nosso próximo encontro, eu vou fazer uma produção com essa peça, vou mostrar os conceitos dessa peça que nós fizemos nessa semana tão maravilhosa que tivemos. Para mim foi gratificante, foi muito bom estar com vocês me acompanhando e saber que assim como eu um dia, tem muitas pessoas precisando desse conhecimento que hoje eu estou preparada e tenho para passar para você. Passar para você esse conhecimento para você se tornar um profissional de sucesso. Assim como eu quero que você tenha sucesso. Assim como eu alcancei o sucesso, eu quero que você, aí, na comodidade do seu lar, ou onde você estiver, você alcance esse mesmo sucesso. Que você faça sem medo. Moda. Quando eu falo moda, inclui modelagem, adaptação de medida, adaptação de modelo. Também o corte do tecido sem medo. Aprendendo a cortar a peça, seja no fio reto, seja no viés. Cortou a montagem dessa peça, como eu vou montar, como eu vou dar o acabamento, tudo isso e muito mais, tá tudo preparado, melhor ainda, em HD, uma imagem maravilhosa, alta resolução, para que você compreenda todo passo a passo devidamente explicado. Então, o que está esperando? Vamos participar desse programa de treinamento? É esta a pergunta que eu estou deixando para você e peço que você me devolva com resposta. Vamos participar desse programa de treinamento maravilhoso que preparei para você? Então não perca a nossa próxima aula, que na nossa próxima aula tem um super bônus
esse kit maravilhoso de moda feminina. Esse kit será meu presente para você ao adquirir esse programa de treinamento. Te espero na próxima aula. Curtam, compartilhem e mande-me a resposta que eu estou ansiosa esperando. Um super beijo. Até lá!